Então agora é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai começar a falar sobre resiliência. E como eu disse, essa vai ser uma live um pouquinho desconfortável para você. Então eu te desafio a ficar aqui até o final. E se você ficar aqui até o final, isso vai mostrar o seu domínio sobre a sua mente. Então você tem que vencer aí a tua vontade de sair, os pensamentos que vão entrar aqui dizendo para você, depois você assiste, ele deixa tudo gravado. E é verdade, eu deixo tudo gravado mesmo. Eu não escondo, tá lá, tá tudo gravado. Tudo que eu faço tá gravado, tá lá, gratuito, você pode pegar, tá lá. Só que você precisa vencer, você precisa aprender a vencer os seus impulsos. Escreva aqui, impulsos. E talvez o principal impulso que você precisa neste momento vencer é o impulso de desistir. O impulso da desistência. O impulso de ver o primeiro obstáculo e falar o seguinte, cansei, vou brincar de outra coisa. Sabe a criança? Criança que hoje principalmente, né? Algumas famílias que têm a possibilidade de dar vários brinquedos para as crianças. Aí a criança brinca um pouquinho com um brinquedo, aí ela cansa. Ela fala, cansei. Aí ela pega outro, brinca um pouquinho, cansei. E se você olhar bem, a gente tem hoje uma geração, e eu me incluo nessa geração, nós somos dessa geração também, uma geração que acaba desistindo muito fácil. Muito fácil. Então você precisa frear o impulso de desistir, o impulso da desistência, o impulso de, não tá legal, eu vou procurar outra coisa para fazer. E às vezes, presta muita atenção, quando você tem uma direção, talvez se você insistir só um pouquinho mais, você alcança aquilo que você estava procurando. Quantas pessoas, elas não ficam pulando de galho em galho sem terminar nada. Elas são ótimas para começar e péssimas para acabar. Isso muitas vezes tem a ver com um medo imaginário. Escreva aqui, medo imaginário, um medo de que, por exemplo, se ela alcançar ou ela chegar até um ponto específico da jornada dela, ela vai ser criticada. Por quê? Porque ela já foi muito criticada. Então, ela tem medo da crítica. Ela não sabe se ela vai ser criticada ou não, então ela não faz. Ela desiste no meio do caminho. Isso tem muito a ver com a procrastinação. Procrastinação é o ato de você adiar, é de você deixar para depois. Então eu procrastino aquilo que eu preciso fazer em detrimento de algo que, digamos, vai me trazer um prazer de curto prazo. Então eu acho que está muito difícil aquela tarefa, eu adio e vou fazer uma coisa mais prazerosa. Alguém aqui se identifica com isso? Escreva eu aqui. O Marcelo, eu não consigo entender porque desistir é mais fácil. Não sei se me acostumei com isso. Hoje tudo para mim requer muita energia. Desistir é mais fácil porque como você até falou assim, tudo requer muita energia para mim, existe provavelmente, Marcelo, na sua vida, uma perda de energia muito grande. Pensa sempre o seguinte, vamos pensar que a energia que nós precisamos, que nós temos, é ela que nos conduz para tudo que a gente faz na vida. Então a gente gasta hoje muita energia. A gente desperdiça muita energia. Quer ver onde a gente desperdiça energia? Em conflitos, em pensamentos enfraquecedores e repetitivos. A gente perde muita energia na indecisão. A indecisão, aquela coisa de, será que eu separo ou não separo? Será que eu faço transição de carreira ou não faço transição de carreira? O que eu faço? Para a direita ou para a esquerda? Tudo isso é gasto de energia. Então, enquanto você não dominar os seus pensamentos, enquanto você não tiver blindagem emocional, você vai deixar essa energia vazar. E aí o que acontece? Por que desistir se torna mais fácil? Porque a energia está baixa. E quando a energia está baixa, aquela coisinha chamada força de vontade, porque muitas pessoas acham que elas vão mudar as suas vidas apenas com força de vontade. Não, eu tenho força de vontade porque agora vai ser diferente, eu vou mudar. Sabe lá no dia da mentira, sabe qual é o dia da mentira? O verdadeiro dia da mentira? Quem já me acompanha sabe, vai escrever aqui a resposta. O verdadeiro dia da mentira não é 1º de abril, que aliás está chegando aí, em breve teremos o dia 1º de abril.
Mas o verdadeiro dia da mentira é 31 de dezembro. E se você olhar um pouquinho para trás, a gente está falando aí de talvez 50 dias atrás, 50 dias atrás, se eu não tiver, sei lá, acho que é mais ou menos isso, quase 2 meses, que você fez várias promessas a si mesmo, a si mesma. E você provavelmente já desistiu de muitas delas. Faz sentido? Quem aqui concorda com isso? Aí você vai falar para mim o seguinte: não, gato, eu não desisti. Tá bom, você não desistiu. Mas você já começou a fazer? Você já começou a agir? Porque é a ação que gera a transformação. Não, gato, eu estou esperando, porque eu estava, na verdade, esperando, né? Janeiro é um mês difícil, né? Um mês que tem muitas coisas, o ano está começando, a gente começa num ritmo mais lento. E aí eu estava esperando, na verdade, o carnaval passar, né? Porque as coisas no Brasil só funcionam depois do carnaval. Mas agora pensando bem, agora vai ter a Páscoa, eu vou esperar um pouquinho, né? A Páscoa, depois é Dia das Mães, e depois tem o meio do ano, vou dar uma segurada, vou esperar um pouquinho mais, aí quando vê o ano acabou de novo e você não fez nada. Por isso que depender da força de vontade não vai te levar a lugar nenhum. É a ação que gera a transformação. A ação transforma. A inação adoece. Você não fazer nada adoece. Quando você olha, por exemplo, um rio, você já viu um rio? Um rio, as águas estão o quê? Elas estão correntes, elas estão ali se movimentando. E normalmente esse rio está o quê? Vivo. Agora, olha uma poça de água na rua. Ela não tem nenhuma ação ali. Ela está apodrecendo, ela está suja. Então, é a mesma coisa que acontece na sua vida. Se você não agir, nada vai mudar. Então, ação. Então, vamos treinar ação agora aqui. Treina ação. Compartilha essa live com 5 pessoas. Compartilha essa live com 5 pessoas. Isso é ação. Isso é você treinar a sua mente. Ô gato, eu tenho vergonha, eu não quero. Isso é ação. Você só muda a sua vida se você agir e se você estiver preparado. Coragem é ação com preparação. Nós admiramos, por exemplo, o bombeiro. Quando você pensa no bombeiro, no profissional, qual a primeira palavra que vem à sua mente quando você pensa num bombeiro? Coloca aqui para mim. Qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando você pensa num bombeiro? Nessa profissão, né? Pessoas que arriscam sua vida para salvar outras, estão ali sempre de prontidão para cuidar de uma emergência. Normalmente, a Ana, herói, a Zenilda, fogo. Mas uma palavra que está muito associada ao bombeiro é coragem. Faz sentido? É coragem. Você olha pro bombeiro e se fala, esse cara é corajoso, né? O cara vai lá e entrou num prédio cheio de chamas para salvar um gatinho que seja. Mas ele foi lá, arriscou a vida dele para salvar um gatinho. O bombeiro, ele não nasceu pronto para ser um bombeiro. Ele se preparou. Ele se preparou. E essa preparação é o que você precisa agora. Você precisa dessa preparação para começar a mudar a sua vida. E uma preparação fundamental é blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional. Que é dominar pensamentos, é dominar os medos, para que você não perca a energia nisso. Senão você perde muita energia. E aí, claro que você não age. É claro que você procrastina a sua felicidade, é claro que você vai procrastinar a sua mudança de vida, é claro que você vai procrastinar a saída de um relacionamento tóxico e abusivo. Você vai procrastinar porque você não tem energia. E aí não é uma questão de preguiça, porque as pessoas vão te rotular como preguiçosa, como alguém que começa e desiste, que de uma certa razão elas até têm razão. De uma certa maneira elas até têm razão. Mas isso é fisiológico, porque você está sem energia, você está esgotado. Então, como o Marcelo falou aqui, o Marcelo Rodrigo falou, desistir é fácil. Sim, é fácil. É fácil por quê? Porque você está com pouca energia. Por isso que você precisa aprender a ter resiliência. Escreva aqui, resiliência. Resiliência.
E você já deve ter ouvido falar nesse termo, resiliência. E o que é exatamente a resiliência? Na física, presta atenção, eu não sou físico, ok? Mas eu estudei bastante para entender, para poder explicar aqui para você o que é resiliência. Na física, resiliência é a capacidade que um material tem de, apesar de certa pressão, de você, por exemplo, ó, esse aqui é um material resiliente, ó, tá vendo? Ó? Esse aqui é um material resiliente, é uma pulseira de silicone aqui da comunidade Coragem. Então, ó, esse é um material que eu posso apertar, esticar, eu posso amassar, e aí ele volta ao normal. Isso é resiliência. E o autoconhecimento, o mercado de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, pegou esse termo para falar a respeito disso, da importância de você, mesmo diante de certa pressão, mesmo diante ali de um momento difícil, você voltar ao seu estado natural. E resiliência, como é que eu consigo resiliência? Resiliência é um treino. Escreva aqui, resiliência é treino. Resiliência é treinável. E você vai precisar dessa resiliência para você mudar realmente a sua vida e parar de procrastinar a sua felicidade. Você vai precisar disso. Você vai precisar de resiliência para deixar para trás todo esse sofrimento que hoje está na sua vida. Porque você está aqui nesse momento, por quê? Porque você está sem forças para romper com esse sofrimento. Faz sentido? Quem aqui se identifica? Escreva eu. Você está sem forças para romper com esse sofrimento. Por isso você está aqui me ouvindo. Porque tem coisas muito mais legais para você fazer numa sexta-feira, 8 e pouco da manhã. Tem muitas mais. Tem outras atrações no Instagram melhores do que eu. Você não está aqui pelos meus belos olhos azuis, que nem azuis são. Você está aqui porque existe um sofrimento, você não consegue romper. Só que você não fazer nada não vai te tirar do buraco. Não vai te tirar dessa bolha. Por isso que a ação é tão importante. E para agir, obrigado Liginha. Liginha teve a coragem aqui de admitir. O Anthony também, legal Anthony. Fico feliz pela coragem. Ação, reconhecer é um passo importante. Então vocês precisam agir para começar a transformar a vida de vocês. Agora, não adianta a ação sem preparação. Não adianta simplesmente você desejar mudar a sua vida e não se preparar para isso. Imagine o bombeiro. Imagine se um cara está andando na rua, aí vem lá o caminhão do corpo de bombeiros e fala o seguinte: você, vem cá, precisamos de você para salvar um gatinho num prédio em chamas. Aí colocam a roupa de bombeiro nesse cidadão que nunca treinou para ser bombeiro. O que você acha que vai acontecer? Ele vai se machucar, na melhor das hipóteses. Ele vai se machucar, porque ele não está preparado para fazer aquilo. E você, eu quero que você entenda isso. Você tem como mudar a sua vida sim. Você tem. Só que você precisa se preparar. E a principal preparação para você ganhar resiliência é blindagem emocional. Por quê? A resiliência é essa capacidade de você não se afetar com as circunstâncias deste processo. Quem aqui, por exemplo, fica sentida, quando escuta uma crítica? E seja verdadeiro e verdadeira. Que você fica sentido quando, por exemplo, alguém desacredita de você, sei lá, sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido, seu filho, desacredita de você. Quem aqui sente isso? A Jaque. Legal, Jaque. Fico feliz. Fico feliz pela tua coragem de admitir isso. Quando você não tem preparação, você sente sim. Porque muitas vezes você pode dizer não, mas aí você transforma isso em mágoa. Você transforma isso em raiva. E isso adoece. Isso adoece. Resiliência é quando aquilo bate em você, bate
e não fica com você. Não te machuca e ao mesmo tempo não fica ali com você para você ficar remoendo depois. Faz sentido? E aí, claro, você vai se tornando cada vez mais resistente. A resiliência ela é muito importante para você lidar com o ambiente. Escreva aqui, o ambiente. Sim. A Liginha, ser xingado sem fazer absurdamente nada, aí machuca. Sim, eu não estou dizendo isso, tá bom, Liginha? Não estou dizendo. Mas, por exemplo, você viver numa situação que você é xingada constantemente, não é bom para você. E claro, ficar calado também não é. Qual é a solução que você tem que tomar? É sair desse ambiente. Você tem que sair desse ambiente. Ah não, mas eu respondo todos os dias, eu não fico calada. Tá bom, mas você está todo dia ali no embate gastando muita energia. E aí, claro que você não vai ter energia para mudar a sua vida, é claro que você não vai ter energia para fazer o que tem que ser feito. Aí desistir se torna muito fácil. Por isso que você precisa tomar uma grande decisão. Muitas vezes tem a ver com romper com esse ambiente doentio, como você escreveu aqui. Um ambiente doentio. Você tem que romper. Porque, guarda isso, é impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. Escreve aqui. É impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu e que está te adoecendo. É impossível. Quando eu decidi, há alguns anos, a parar de beber álcool, eu tive que romper com os ambientes que eu tinha que estavam relacionados a isso. Que eram ambientes, e aqui sem julgar as pessoas que hoje, sei lá, continuam, nem sei se elas continuam, enfim, mas devem continuar com toda certeza. Eu tive que romper, porque aquele ambiente, uma hora, ele ia me vencer. Ele ia me vencer. Principalmente no início. Hoje, se eu voltar para esse ambiente não me vence. Eu garanto para você. Ele não me vence. Hoje eu não tenho... A minha vontade não é nem zero, é menos 50 de beber álcool. É menos 50 de beber álcool. Não tenho a mínima vontade. Por quê? Porque hoje eu estou muito mais resiliente. Eu estou muito mais forte. Mas no começo, nesse início de processo que você está passando agora, não se iluda achando que você é mais forte que o ambiente. Não é. Agora, se você se preparar, sim, você vai ficar mais forte que o ambiente. E essa preparação ela é necessária para você ter a coragem de não agradar todo mundo. E aqui você tem que entender que você não precisa agradar todo mundo, mas agradar todo mundo é uma necessidade biológica que nós temos. Porque isso tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. Tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. Porque lá atrás nós sobrevivemos como espécie porque a gente começou a andar em bandos. O Homo sapiens sozinho, ele era um ser inóspito, um ser frágil diante daquele ambiente lá de trás, de anos atrás, de milhares de anos atrás. Agora, quando ele entendeu que andando em grupo ele poderia vencer o predador, essa lição ficou. Por isso que nós cuidamos tão bem da nossa reputação. Por isso que nós queremos estar bem apresentados, nós queremos que as pessoas tenham uma boa imagem. Só que, para essa mudança de vida, para você romper com esse sofrimento, para você sair muitas vezes de um ambiente tóxico, como a Liginha estava falando aqui pra gente, você vai desagradar muita gente. Ou você acha que as pessoas vão falar assim, nossa, parabéns, que legal que você está saindo aqui desse ambiente tóxico, olha, boa sorte, viu? Nós estamos torcendo por você. Não vão fazer isso. Elas não vão fazer isso. E é por isso que você precisa ter blindagem emocional. Por quê? As pessoas desistem desses processos depois de uma decisão e elas voltam atrás, o que gera muita frustração. Você já voltou atrás de uma decisão? Só relembra como é que você ficou. Você deve ter se sentido frustrada, frustrado, sem confiança. O primeiro pensamento é, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu sou fraca, eu sou fraco, e isso abala a sua autoestima. E quando isso abala a sua autoestima, você perde a confiança em si, e sem confiança você não age. Agora começa a perceber quantas vezes você já não desistiu nesse processo. Por isso que desistir hoje é muito fácil.
Porque você não está preparada para resistir aos obstáculos. Você não está preparada para resistir às circunstâncias. E a resiliência é essa capacidade que você tem que desenvolver. Bateu, você pode até, digamos, ficar ali um pouquinho tonta, mas você segue em frente. O maior exemplo de resiliência que existe vem do cinema. Pelo menos na minha humilde opinião. Rocky Balboa. Alguém já assistiu o filme do Rocky Balboa? Rocky é o meu personagem favorito assim, do cinema. E pra mim eu sempre brinco que é o maior coach que existe. É o maior coach. O Rocky é o exemplo da resiliência. Quando nos primeiros filmes, quando ele lutava, né, ele não era, por exemplo, no primeiro Rocky, ele é um azarão. Existe um campeão, o Apollo Creed. Aliás, o ator, o Carl Weathers, faleceu agora recentemente. Ele é o campeão, além de campeão, ele é um baita lutador, um baita boxeador. Ele é fantástico. Só que ele não tem mais adversário, aí meio que escolhe um adversário aleatório para fazer, né, uma audiência. E aí escolhem o Rocky, que é o 40º no ranking. É um cara meio gordo, lento, meio abobalhado. Aí o Rocky vai lutar com ele. E aí todo mundo acha que, cara, o Apollo vai massacrá-lo em um round. Só que existia uma coisa que o Apollo não sabia sobre o Rocky. E que a vida moldou o Rocky dessa maneira. O Rocky aprendeu a apanhar. Escreva aqui, aprendeu a apanhar. Aprendeu a usar aquilo que ele viveu, aquilo que ele sentiu, de uma maneira positiva. Então toda vez que ele caía, ele levantava. A resiliência. Por pior que fosse aquela circunstância, aquela situação, ele voltava. E aí isso foi cansando o Apollo. E no primeiro Rocky termina com um empate. E aí no segundo o Rocky ganha por 1 segundo. Os dois caem, e aí por 1 segundo ele levanta e se torna o campeão. O que eu quero que você entenda é que, primeiro, a sua história é o seu maior tesouro. Escreva aqui, a minha história é o meu maior tesouro. E eu estou dizendo isso para que você não tenha mais vergonha da sua história, para que você não tenha mais vergonha do que você viveu, para que você não tenha vergonha dos erros, para que você não tenha vergonha dos fracassos. Essa é a sua história. E tudo o que aconteceu gerou resultados. E esses resultados são consequências do que você estava preparado naquele momento. Ô gata, mas será que eu não vou repetir a minha história? Depende. Se você não se preparar, a chance é que sim, você repita. É por isso que as pessoas repetem ciclos tantas vezes. Por isso que elas repetem os padrões. Relacionamentos, elas sempre estão em relacionamentos ruins, relacionamentos abusivos, elas sempre estão na escassez financeira, elas sempre estão infelizes na profissão, elas não saem de um certo patamar. Por quê? Porque elas continuam fazendo as mesmas coisas, elas não se prepararam para fazer algo diferente. E você só muda a sua vida se você fizer coisas diferentes, se você verdadeiramente se preparar. Então a tua história, você tem que se orgulhar dela. Você tem que se orgulhar dela. E aprender com ela. Então isso basta, gata? Só olhar para minha história, me orgulhar? Pronto, estou pronto. Não, você não está pronta. Você não está pronto. Você precisa agora dominar o quê? Os medos imaginários. Você precisa dominar os pensamentos que vão fazer você pensar que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, que farão você achar que você é alguém inútil, fracassado. E guarda isso que eu vou te falar. Você não é aquilo que você está vivendo hoje. Você está. Você está. É um estado transitório. Se você hoje olha para a tua vida e diz, eu sou um fracasso, não, você não é um fracasso. Você talvez esteja num momento de fracasso.
o que é muito diferente, porque a sua essência não é essa. Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Você não é o fracasso que você acredita que é, você não é o fracasso que as pessoas acham que você é. Você não é isso, você está. E todo mundo pode estar em algum momento, se já não esteve, em algum momento. Eu já estive em vários momentos da minha vida. Em 2009, eu tinha minha agência de comunicação. E a minha agência de comunicação, ela viveu um período incrível de expansão. Isso entre 2006 e 2009. Só que eu não estava preparado para aquilo. Eu não tinha os conhecimentos que eu precisava, como, por exemplo, conhecimentos de gestão, conhecimentos de pessoas. Eu era um ótimo jornalista, um ótimo empreendedor, mas eu não tinha habilidades necessárias para lidar com o negócio. O negócio ficou muito grande. Para você ter uma ideia, a gente chegou a ter cerca de 100 funcionários, 2 escritórios, um em São Paulo e no Rio de Janeiro. Só que eu não tinha o conhecimento certo para lidar com aquilo. Sabe o que aconteceu? Eu quebrei. A minha agência quebrou. Por quê? Porque eu não sabia fazer absolutamente nada. Estava só me enrolando. E você quer saber a marca maior desse momento? Quer saber qual foi o fundo do poço desse momento? Foi quando, em 2009, eu estava indo visitar uma amiga que tinha dado à luz em Campinas, aqui no interior de São Paulo. Eu estava com a minha filha, bebê, a Lorena bebê, estava com a Janu, minha esposa, e aí toca o meu telefone. Eu atendi. E aí era uma pessoa da minha equipe falando o seguinte: ô gata, a companhia de luz está aqui para cortar a luz, porque a luz não foi paga. E cortaram a luz. Aquele foi o total fundo do poço, aquele foi o fracasso, né? Ali eu falei, cara, olha a vergonha, né? Tudo que eu construí, não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. E aí eu lembro que eu voltei, né? Ainda fui lá, fiz a visita, porque não tinha muito o que fazer, já estava cortado, dispensei todas as pessoas. E aí eu voltei, depois de Campinas, fui para o escritório. Isso já à noite. E eu lembro de entrar no escritório, obviamente tudo escuro, tudo vazio, e eu chorar copiosamente. Porque ali eu me coloquei como um fracassado. E eu achava que era um fracassado. E por muito tempo eu me coloquei nesse papel de fracassado. E de uma certa maneira foi isso que me adoeceu. Me ajudou a adoecer a ponto de eu ter o tumor no meu pescoço em 2014. Só que eu aprendi, quando eu fiz as pazes com a minha história, que eu não sou aquele fracasso. Eu não sou aquele empresário que não pagou a conta de luz. Eu não sou aquilo. Eu estava aquilo. Aquilo foi um momento, porque eu não estava preparado. Tanto que depois eu me preparei. Tanto que depois a empresa, em 1 ano e meio, a gente recuperou muitas coisas. E depois ela se tornou extremamente lucrativa nos anos seguintes, a ponto de eu vendê-la em 2018. Porque eu me preparei. Eu fui estudar coisas que eu não sabia. Fui estudar gestão. Fui estudar parte financeira. Fui entender de pessoas. Então você não é o que você está vivendo hoje. Só que você precisa criar essa preparação através de blindagem emocional para que você não deixe a sua mente te sabotar.
para que você não deixe que os pensamentos te sabotem e façam você acreditar que você é um fracasso, que você é uma derrotada. Não, você é um vencedor, você é uma vencedora. Escreva aqui, eu sou uma vencedora, eu sou um vencedor, é isso que você é. Bate aqui no peito, ó. Eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora, você é. Independentemente do que esteja acontecendo agora na sua vida, você é uma vencedora, você é um vencedor. Porque você vem caminhando, mesmo que tropeçando, mesmo que não tendo os resultados que você deseja, mas você está de pé. E isso é resiliência. Isso é resiliência. Só que você precisa de mais resiliência para você não desistir de sair dessa bolha de sofrimento. Você precisa de mais resiliência para enfrentar o ambiente que vai ser contra você sair e talvez você viver o teu sonho, você talvez sair de um casamento falido, talvez você fazer uma transição de carreira. Você vai ter que ter resiliência para resistir a esses pensamentos que vão sim querer te enfraquecer. Por isso que você precisa se preparar. Não tem fórmula mágica. Para quem está aqui comigo já há um tempo, para quem já me acompanha, sabe disso. Eu não vendo fórmula mágica. Porque não foi o que aconteceu comigo, não foi o que aconteceu com milhares de pessoas que já passaram pela blindagem emocional, não é o que acontece com as pessoas que fazem o meu protocolo de hipnoterapia. Às vezes as pessoas chegam para fazer o protocolo de hipnoterapia, elas acham que elas vão fechar os olhos, elas vão dormir, e aí, quando elas acordarem, né, quando elas abrirem os olhos, elas serão uma outra pessoa e todos os problemas serão resolvidos. Poderia ser assim. Nossa, seria tão mais fácil. Seria tão mais fácil. Mas não é assim. A vida não é assim. Você precisa enfrentar o processo. Você precisa amar o processo. Escreva aqui, amar o processo. Você precisa se apaixonar por esse processo. Não, gata, mas esse processo dói, hein? Mas ele é apaixonante. Quando você verdadeiramente ama esse processo, existe uma expressão em latim chamada amor fati, que numa tradução mais ou menos livre é isso, amar o processo. Amor fati. Os estoicos usavam muito isso, o amor fati. Amar o processo é você olhar para um obstáculo e você olhar com fome, e falar o seguinte: você não vai me parar. Você não vai me parar. As pessoas têm desistido facilmente das coisas, por quê? Porque elas estão cheias de medos. É por isso que você precisa dominar os seus medos. Por isso que você precisa superar os seus medos. E como é que você vai fazer isso? Através de blindagem emocional. Porque 99,9999% dos medos que você tem são imaginários, não são pensamentos reais. Não são pensamentos reais. Começa a olhar isso. Bota numa planilha, você vai ver que a maioria dos seus pensamentos, os seus medos, eles são imaginários. Ah, eu tenho medo de não conseguir sobreviver se eu me separar. Isso é real? Isso está acontecendo agora? Não. É um medo imaginário lá do futuro. Agora, se você se preparar antes para isso, você vai evitar. Agora, se você não fizer nada, é claro que isso vai acontecer. Isso se torna profecia autorrealizável. Ah, eu tenho medo de não sobreviver financeiramente porque hoje eu sou dependente do meu marido e eu não consigo, eu vou morrer de fome. Ok? Se você não fizer nada, por exemplo, se você se separar e não fizer nada, não sair para trabalhar, é óbvio que você vai morrer de fome. Acho que eu não falei nenhuma coisa genial aqui que eu falei, certo? Se você realmente não fizer nada, se você não arranjar um trabalho, se você... nada, você vai morrer de fome, sim, claro, porque você não vai ter dinheiro. Simples. Agora, eu posso ter um trabalho. Eu posso começar a fazer alguma coisa para gerar uma renda
que talvez não vai me dar o mesmo padrão de vida que eu tenho hoje, mas vai me tirar de um sofrimento. Vai me tirar de um sofrimento. E aí você tem que entender que a dor, ela vai existir nesse processo. E existem duas dores que você tem que avaliar agora. A dor de se manter no sofrimento e a dor da mudança. Porque mudar dói. Vai doer. Esse processo, eu disse, não é gostosinho, não é fofinho. Ele dói. Qual a diferença entre essas duas dores? A dor do sofrimento, ela só tende a piorar. E não muda nada na sua vida se você manter essa dor do sofrimento. Só piora. É ladeira abaixo. A dor da mudança, ela vai doer no começo, mas quando você está preparada, a tendência é que ela diminua e ela te dá uma nova perspectiva. Ela te dá uma nova perspectiva. Qual a dor que você escolhe agora? Coloca aqui para mim. A dor do sofrimento ou a dor da mudança? Coloca aqui, eu quero ver. Por isso que ter blindagem emocional é tão importante. Por isso que ter blindagem emocional é tão importante. E tem muita gente me perguntando quando que a próxima turma da blindagem emocional será aberta. No final de março, nós iremos, eu e o Rodrigo, que está aqui, o Rodrigo Testoni, meu parceiro, nós iremos fazer um evento gratuito nos dias 25, 27 e 29. E ali você vai ter um entendimento maior do que é a blindagem emocional. E as inscrições serão abertas no dia 1º de abril. E é uma nova blindagem emocional. É uma nova blindagem emocional. Eu já estou trabalhando com uma turma nesse novo formato e a gente está vendo já vários resultados em poucos dias. Em poucos dias. Gente que está perdendo peso, gente que está muito mais organizada, gente que está conseguindo vender mais, pessoas que estão rompendo com o sofrimento. Cada um tem o seu. Então, por quê? Por que elas estão conseguindo? Porque elas estão dominando o impulso de desistir. Elas estão dominando essa vontade de, é muito difícil, eu vou brincar de outra coisa. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Você é um adulto, você é uma adulta. Adultos fazem o que precisa ser feito. Crianças reclamam. Crianças reclamam. Criança reclama de tudo. Ai, tá chato. Ai, a pessoa fez isso, fez aquilo. Por isso que resiliência é tão importante, para você lidar com a tua criança. Faz sentido isso para você? Então, a preparação adequada é a blindagem emocional. E você vai ter a chance de fazê-la a partir de 1º de abril. Tá bom? Então já vai se programando aí para você estar comigo nessa próxima turma. Coloca aqui qual é o seu maior aprendizado, o que você aprendeu, qual foi a principal lição. Coloca aqui, compartilha para ajudar as outras pessoas e para você fixar também. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Enquanto você coloca aqui, deixa eu ver aqui, tem vários comentários. Adoro quando vocês comentam. Aliás, depois posta as suas anotações. Ontem a Paula, ela postou as anotações. Me marca lá que eu vou ter o maior prazer de te repostar. A Meg, oi Meg, eu tenho essa dificuldade de manter a constância, de ser consistente. Sim. Por quê? Porque falta energia. E te falta blindagem emocional. Sem dominar os medos, sem dominar os pensamentos, sem dominar as emoções, você desiste. É fácil de desistir. Porque existe assim, sei lá, um padrão, vamos lá, a Meg, vamos imaginar, a Meg tem 30 anos. É um padrão de 30 anos de um jeito. E esse padrão você só muda se você treinar, se você tiver intenção. Não fuja da preparação. A mudança de vida eficaz e segura para as pessoas é a preparação. O gato é a mais gostosinha? Não, não é. Mas é. Eu não sei o que você quer da sua vida. Se você quer uma mudança real e verdadeira ou uma mudança que vai durar uma semana.
Porque se você quer uma mudança que vai durar uma semana, eu posso te dar o caminho. Porque eu experienciei isso muitas vezes. Tem um monte de evento de final de semana que você pode ir, que você faz um monte de coisa lá e são ótimos. São ótimos. Para quê? Para te dar motivação. Te dá motivação. Você vai lá, pisa na brasa. O que eu tô te falando é porque eu fiz. Eu passei por mais de 50 salas de treinamentos em cerca de 3 anos. Investi mais de R$500 mil nesses treinamentos. Eu tô te falando assim porque eu vivi isso. Você sai de lá se achando super-homem. Só que o que acontece? Isso passa. Isso passa. Passa. Por isso que blindagem emocional é para sempre. É algo que você começa o quê? A ficar com uma casca grossa para enfrentar as circunstâncias. Tudo bem? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Coloca aqui o seu principal aprendizado. Deixa eu ver aqui. A Patrícia, pior é conviver com a frustração do desistir, sem dúvida nenhuma. E aí a pergunta que eu te jogo, Patrícia, para você refletir, não sei se a Patrícia ainda está aqui, mas até quando você vai se permitir viver com essa frustração? Porque essa é uma escolha que você faz. Chega de desculpas. Chega de desculpas. As desculpas, elas apenas te deixam dentro do vitimismo. Só isso. Você precisa se comprometer com você, comprometer com o teu sonho, se comprometer com os seus filhos. Mas é você. E é só você. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. A Slaine, sim, sem força e não consigo saber o que é melhor. Essa frase, né? Não consigo saber o que é melhor, você só vai saber depois que você fizer. E isso é uma coisa que paralisa muitas pessoas. Eu fico querendo uma certeza. Eu quero ter a certeza do que vai acontecer. Isso. Você na preparação, se você se preparar, você consegue, digamos, ter mais dados e você consegue talvez antecipar melhor os obstáculos e os perigos e inclusive os resultados. Mas não é garantia de nada. A vida é uma grande incerteza. Tudo bem? Liginha, eu saí da inércia, estou parando com a procrastinação. Excelente, excelente. A ação é que gera motivação. Guarda isso, a ação gera motivação, não é o contrário. As pessoas acham que é a motivação que gera ação. Não, é a ação que gera motivação. Comprometimento é mais importante do que desejo. Comprometimento não tem nada a ver com sentimento. Tem dias que eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, e eu falo, nossa, eu podia ficar um pouquinho mais na cama, sei lá, às vezes que eu vou dormir um pouco mais tarde, porque eu dei um treinamento, porque enfim, foi um dia mais longo. Mas não tem a ver com o que eu estou sentindo. Tem a ver com o meu comprometimento, com o meu objetivo desse ano, que é correr uma maratona. Então, eu tenho que levantar, não tenho que ficar negociando com isso. E você precisa criar esse comprometimento com você. Tudo bem? Deixa eu ver aqui os aprendizados que vocês colocaram aqui. Vamos ver aqui, vamos ver. Deixa eu ver. Liginha, resiliência enverga, mas não quebra. Exatamente. É isso. Vem da física, né? Você amassa o material e ele volta à forma original. Isso é resiliência. A Ana, preciso amar o processo. Dizer para ele que não me fará desistir. Amar o processo. A gente precisa aprender a amar o processo. Amor fati. Tudo bem? A Meg, obrigada. Tenho 35. São 35 anos do mesmo padrão. Olha, quase acertei, Meg. A Kelly, e como eu consigo essa energia? A primeira coisa, Kelly, boa pergunta. A primeira coisa é você parar de desperdiçar a sua energia. Eu não sei se você estava aqui no início da nossa conversa. Se você não estava, depois assiste a gravação. Eu sempre deixo a gravação aqui. Mas a gente desperdiça energia
com pensamentos repetitivos. Eu preciso dominar esses pensamentos, senão eu estou gastando energia, estou desperdiçando. Eu preciso parar de desperdiçar energia em conflitos. Então talvez eu tenha que me afastar de pessoas. Primeira coisa é, eu preciso parar de desperdiçar energia. E 2, aí eu preciso o quê? Ganhar energia em situações, por exemplo, que são favoráveis para mim. Coisas que eu gosto de fazer, coisas que me empoderam. Então, por exemplo, eu corro todo dia, não apenas porque eu tenho uma meta de correr uma maratona, mas porque me energiza. Realmente me dá, a atividade física ela me dá muita energia. E os meus dias são longos. Então, eu gosto exatamente de ganhar essa energia para poder ter maior performance ao longo do dia. Respondido? Já que, se quero ver mudanças, eu tenho que amar o processo. Boa, é isso aí. Amor fati. Suzana, aprendizado de hoje é fazer o que precisa ser feito. A dor da mudança é forte, mas traz evidências positivas que estou no caminho certo. Exatamente. E essa dor da mudança, né, Suzana, ela vai diminuindo. Pega só o processo. A Suzana é minha mentorada. Pega o seu processo. No começo a dor era muito maior do que hoje. Não estou dizendo que hoje não esteja doendo, mas hoje é muito menor do que era no começo. Por quê? Porque você foi criando evidências. E essas evidências vão o quê? Diminuindo a resistência. Tudo bem? A Meg, Gata, seus tratamentos são maravilhosos. O que pode me faltar é a tal da coragem. Eu fiz o LT com 18 anos, mudou muito a mim, mas passou. Sim, sabe por quê? O Leader Training, né? Acho que é o Leader Training, né, que você fez, né? O LT. Ele não trata a causa. Entende isso? Então por isso que ele passa. Então o padrão está aí. A tal da coragem é ação com preparação, é preparação. E essa preparação, que eu falo da blindagem emocional, tem alguns pilares. E um deles é fazer as pazes com a sua história, que é tratar as causas daquilo que hoje gerou um padrão em você. Tudo bem? Por isso que a blindagem emocional, assim, e eu vou falar isso, claro que você pode falar assim, você está falando isso porque é o teu produto, porque você vai vender lá pra gente na frente. Sim, eu vou vender pra você. E por que eu vou vender pra você? Porque eu sei que é bom. Se fosse uma porcaria, eu não ia vender. E os resultados da blindagem me dão muita tranquilidade para vendê-la. Qual é a diferença da blindagem emocional para muitos desses treinamentos? E não estou dizendo, por exemplo, que o Leader Training é ruim, o TTT que eu fiz também com o Doug. Cara, são treinamentos fantásticos, mas eles não tratam causa. Eles não tratam causa. E a blindagem emocional é um treinamento que trata a causa. Que trata a causa. Isso faz a diferença. Tudo bem? Erasto Rubens, meu grande amigo. Que legal, mentor. Grande Gata, abraço, amigo. Abraços, direto de Goiânia. Erasto, meu grande amigo. Que saudade de você. O Erasto foi um cara que esteve em várias salas de treinamento comigo. A Jaque, nunca temos certeza de nada. A vida é uma grande incerteza, exatamente. É a ação que gera a motivação. Exatamente, excelente. A Kelly, eu malho, legal. Então começa a ver aonde que você está perdendo energia. Você deve estar perdendo muita energia. Tudo bem? Excelente. A Jaque, eu preciso fazer as pazes com a história. E a Carmen, eu fiz as pazes com a minha história. Ficou mais leve para mim. Excelente, Carmen. Muito bom. Olha, era sobre isso que eu queria falar hoje com você. E segunda-feira, 8h15 da manhã, claro, tem a sua dose diária de coragem, mentalidade Gata. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.